Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vlog no canal. Bom, na verdade, esse aqui não vai ser um vlog como os outros. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que vem acontecendo que não são muito legais. Na verdade, pra mim, nem um pouco, né? Dia 2 de maio, eu postei um vlog pra vocês falando que eu estava grávida, que eu estava extremamente contente e que eu estava super feliz, super ansiosa, né? Então, no primeiro dia, quando eu descobri, tava atrasado pra mim, tinha um mês e pouco. E isso foi em fevereiro, gente. A última vez que veio pra mim foi em fevereiro. E daí eu notei que não tinha mais vindo pra mim, né? No mês seguinte. Só que aí até então tudo bem, porque pra mim, desde que eu tive o Theo e o Pedro, ficou bem desregulada a minha menstruação. Então tinha mês que vinha 2 vezes e vinha aquele monte mesmo, sabe? Não era aquela coisa que era escape. Realmente vinha bastante. E tinha mês que, tipo, vinha lá pro final do mês ou vinha no começo do mês. Tipo, tava bem bagunçado mesmo. E eu já não tinha mais passado no ginecologista. Há muito tempo eu não passava por conta do serviço. Eu não queria perder dia de serviço ou ter que sair mais cedo pra poder ir em consulta. E os horários que a gente encontra normalmente é sempre horário muito encostado. A gente tem que chegar com 30 minutos de antecedência. Então acabou que eu não procurei mais um ginecologista pra me passar. Então, gente, eu resolvi fazer um teste, né? E daí já tinha um mês e pouco um mês, eu acho, de atraso. Não vou falar que certinho pra vocês porque eu não vou lembrar. Então eu peguei e fiz o teste. Quando eu fiz o teste, o Eric estava no serviço, estava só eu e a Nicole em casa. E eu acho que o Theo tava em casa também. Aí eu fiz o teste. E deu positivo. Ali eu chorei, porque eu fiquei assustada. E, gente, eu não estava tomando remédio por conta que o remédio estava me fazendo mal, como eu falei pra vocês, né? No anterior. Quem não tiver visto, dá uma procuradinha. No primeiro dia eu comecei a chorar, eu fiquei um pouco assustada. Aí eu peguei, não avisei nada pro Eric, mandei mensagem pra minha irmã, chorando. Aí comecei a pesquisar várias roupinhas de bebê no Mercado Livre. Comecei a pesquisar bercinho, mini berço. Quem me acompanha há muito tempo aqui, viu que do Theo eu tinha um mini berço, que é um bercinho. Gente, é a coisa mais linda, que dá pra andar com ele pela casa. E eu sou muito besta com criança, eu amo, gente, bebê. E daí, o do Theo, eu tinha comprado um bercinho. Pelo Mercado Livre na época também. E esse bercinho eu podia levar onde eu fosse na casa, eu levava ele comigo. Eu tenho muito medo de deixar a criança sozinha. Quando é muito novinha, assim, principalmente. De, tipo, ir na cozinha, pegar alguma coisa e deixar sozinha na cama, de parar de respirar, sabe? Quando tá dormindo, toda hora tem que estar fazendo assim pra ver se tá respirando. Ai, gente. Aí eu comecei a pesquisar bercinho, pesquisar roupinha. A Nicole ficou toda feliz. A Nicole viu na hora, né, que eu mandei mensagem pra minha irmã. Só que a Nicole, ela ficou contente. Ela, o Pedro, o Theo ficaram tudo contentes, o Eric. Mas eu tinha ficado assustada, só no primeiro dia, na hora que eu descobri. Em seguida, sabe, no dia seguinte já, eu já comecei a pesquisar um monte de coisa. Parece que foi um impulso, assim, sabe? Eu comecei a imaginar já aqui o meu quarto. Eu não sei se pra vocês dá pra ter uma noção nos vlogs. Mas meu quarto, ele é grande. E caberia mais uma cama aqui, gente, tranquilamente. Mas o que eu queria fazer? Então, o que acontece? Eu comecei a fazer vários planos. Falei pro Eric, ó, ali eu vou fazer o quarto dos meninos e da Nicole ali na sala, onde minha sala também é grande. Vou fazer o quarto deles ali. Aqui no quarto a gente coloca uma cômoda na frente da televisão. Na frente, embaixo da televisão, né, gente? E do ladinho a gente coloca o bercinho. Aí o que eu ia fazer, gente? Arrumar umas goteiras que tem por ali. Que a gente já deu um jeito, deu uma amenizada. Mas aí eu queria arrumar, poder não ter nenhum risco de pingar gota nas coisas do meu bebê. Colocar papel de parede. Já comecei a fazer vários planos já, né? Imaginando mil e uma coisas. Eu ia completar 3 meses já, né? Aí, o que que acontece? Eu ia passar na minha consulta no dia 28 agora, pra o médico poder ver os exames. Eu fiz a ultrassom, tudo bonitinho, coraçãozinho batendo. Desenvolvimento do bebê tava bem bonitinho, mãozinhas, bracinho, as perninhas, pezinho, cabeça. Deu pra ver o narizinho assim na ultrassom. Deu pra ver a barriguinha. Ai, gente, que fofinho. E daí eu tava tão ansiosa pra poder saber se ia ser um menino ou uma menina. No meu coração, pra mim, seria uma menininha. O nome ia ser Mel. Ia ser não, o nome é Mel. O nome que eu escolhi. Mas,
Se fosse um menininho, eu ia pensar em outro nome, porque eu não sei. Pra mim ia ser uma menininha, mas se não fosse, gente, eu ia amar do mesmo jeito. Que eu amo bebê, eu amo. Não interessa se é um menino ou se é uma menina. Só que como todo mundo tava esperando que fosse uma menina, eu já tinha decidido o nome. E daí o que acontece? Eu ia saber o sexo já na próxima ultrassom que eu fosse fazer. Aí no dia 6, eu postei o vídeo pra vocês aqui falando, no dia 2, quando foi no dia 6 à noite. Gente, ao longo dos dias eu tava sentindo muita cólica. Muita cólica, assim, todos os dias eu tava sentindo cólica, mas cólicas leves, que é natural da gravidez, e uma dorzinha nas costas, na lombar. Só que, pra quem já teve filho, sabe que isso é normal durante a gravidez, até porque começa a esticar, né, os ossos, começa a crescer ali a placenta, começa a crescer tudo, o útero, né, vai ficando mais apertadinho. E daí a gente começa a sentir muitas coisas diferentes no nosso corpo. Pra mim era uma coisa normal, porque eu não tava assistindo nada demais a ponto de me fazer ir pro médico, né? Então, normal, de gravidez. Então, no dia 6 eu passei o dia normal, não fiz esforço. Daí, apesar de que eu nas minhas gravidez eu não tenho frescura de fazer as coisas, eu sempre fiz tudo, eu nunca tive problema. Então, quando foi no dia 6 à noite, o Eric me levou no ponto, né? Agora ele me leva todos os dias, depois que eu fui assaltada, ele e todos os dias me deixa no ponto pra poder pegar o fretado da empresa. Ele me levou no ponto e aí eu cheguei no serviço. Quando eu chego no serviço, eu tiro meu tênis e coloco a bota do serviço. Normalmente eu já vou com a camiseta ou com a blusa de frio, que esses dias tá fazendo bem frio, então com a blusa de frio. E já vou no jeito pra eu poder trabalhar. Eu tinha ido de leg, com uma leg preta, porque já tava começando a incomodar minhas calças jeans, eu não tava conseguindo usar elas fechadas, com o zíper fechado. Então, chegou no serviço, eu mexi um pouco no celular ali, e daí o pessoal entrou, né? As meninas entraram, eu não cheguei a bater meu ponto. Aí, normalmente, Normalmente não, todos os dias quando eu chego, depois que eu troco a minha bota, eu vou no banheiro fazer xixi. Até porque eu não gosto de ficar indo no banheiro toda hora, quando eu tô lá no serviço. E quando a gente tá grávida, começa a pesar em cima da nossa bexiga e toda hora dá vontade de fazer xixi, né, gente? Então eu tô assistindo muita vontade de fazer xixi. Eu peguei e fui usar o banheiro, como é de praxe, né? Como é de costume já. E quando eu fui usar o banheiro, que eu olhei na minha calcinha, tinha uma manchinha assim, sabe, de marrom, meio marronzinho assim. E na hora que eu vi, eu me desesperei, eu nem me lembro, acho que eu nem cheguei a fazer xixi, coloquei a roupa de volta e corri pra ligar pro Eric. E daí eu peguei e falei pra ele. Eu não liguei, eu mandei acho que um áudio pra ele, que ele tava online na hora. Eu falei pra ele ir no serviço me buscar rápido, que eu precisava ir no... Aí, né, gente, eu peguei, depois que eu falei com ele, ele falou que já tava indo. Depois que eu falei com ele, eu avisei meu chefe que eu não ia entrar e que eu ia precisar ir no médico. Na hora eu fiquei apavorada, por quê? Do Theo, da Nicole e do Pedro, não tive sangramento. Assim, só aquele que é. Aquele rosinha que sai, que é. Eu esqueci o nome que chama. Que é quando a gente já vai ter bebê. Quando a gente. Quando tá nos dias de ganhar, começa a sair, né? Eu esqueci, gente. Não me recordo o nome, tô com cabeça péssima. Para poder ter neném. Aí o normal, né? Que já é o natural. Normalmente a nossa obstetra já orienta e tal. Então, no meio da gestação e no começo, eu nunca tive problema com nenhum. E quando eu vi, eu desesperei. Aí eu liguei pro Eric chorando, que eu queria ir no médico correndo. E, gente, eu não tava sentindo nada, 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 nada. Nem senti que tava sujando nada. E daí, quando ele foi me buscar, eu. Gente, eu tava andando tão devagar, mas tão devagar, com medo de, não sei, de sangrar mais. Mas no fundo, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça pensando que não ia ser nada. Que mal e mal ia ser uma gestação de risco. Poderia ser, mas que não ia ser nada demais. Porque sendo uma gestação de risco, a gente sabe que a gente tem que cuidar, então a gente começa a ter os cuidados que precisa, né? Que o médico vai orientar. Como eu nunca tive nenhum dos três, então, né? Mas aí eu sentei lá no banco, sentei bem devagarzinho, fui. Gente, eu fui congelada no banco sem me mexer. E rezando para dar tudo certo com o meu neném. Então eu cheguei no médico, tinha plantão só, né?
A obstetra que tava de plantão me examinou. E daí ela falou, mas o seu útero tá fechado. Então, aí ela falou assim, mas de qualquer forma é ameaça de aborto. Então você precisa vir aqui amanhã, 8 horas da manhã, pra fazer um ultrassom. Aí ela me deu encaminhamento e falou, você não faz esforço e você vai ficar, eu vou te dar o atestado de hoje apenas. Porque daí o médico que te atender amanhã e que examinar os seus exames vai falar pra você se você vai precisar ficar mais dias em casa, se você vai precisar fazer um repouso prolongado e o que tá acontecendo. Aí ela falou, mas aparentemente pra mim aqui, o seu útero tá fechado. Aparentemente não, ela falou, mas o seu útero está fechado e só tá ameaça de aborto. E na hora eu chorando. Aí quando chegou em casa, que eu fui tomar banho, eu tomei banho, aí eu deitei na cama e eu tava doida, gente, olhando toda hora no Google pra ver o que poderia ser, as possíveis causas, se eu podia ter feito alguma coisa que fez aquilo, né? Eu comecei a pesquisar. E daí, ao longo dos meus dias foi tudo assim, gente. Só olhando no Google. Até hoje eu fico pesquisando um monte de coisa ali igual uma maluca. Eu peguei, cheguei em casa depois de tomar banho, deitei, eu não consegui dormir. Tava com dor de cabeça, começou a me dar cólica e um pouco de dor nas costas e eu deitei e fiquei congelada, gente. Eu cheguei lá no médico no dia seguinte, no mesmo dia, né? Porque daí já tinha virado meia-noite, já era de madrugada. E daí, quando eu cheguei, peguei, falei que precisava fazer um ultrassom, que eu tava com sangramento, tava gestante. Fiz a ultrassom. Quando eu entrei na sala pra fazer a ultrassom, gente, o tempo todo eu tava orando e eu tocando na minha barriga, sabe? Eu tinha a sensação de que o neném tava mexendo. De sentir umas pulsadas assim, sabe? Como se estivesse mexendo. Só que eu não tava no tempo de mexer ainda, eu não sentia. Eu tava muito ansiosa pra sentir meu bebê mexer. Muito ansiosa, muito ansiosa. E daí eu peguei e eu pensando, não vai ser nada, não vai ser nada. Na hora que eu deitei, o doutor começou a olhar. E daí ele falou assim, ó, o bebezinho tá aqui. Aí ele foi falando as medidas pra menina ir anotando, né? E daí ele pegou e falou pra mim assim, e eu não tava ouvindo os batimentos do meu bebê. Aí eu já achei estranho, só que eu não falei nada. Aí ele pegou e falou assim, eu pensei, ele deve mexer em alguma coisa que vai começar a fazer, né? O barulhinho. Ele falou assim, olha, a sua placenta tá fechadinha, tá tudo fechadinho, sua placenta tá colada, tá no lugar certo, mas o seu bebê não tem batimentos. Ele falou assim, eu vou. Aí ele falou assim, você pode ir ali se limpar e se trocar e eu vou te dar a sua ultrassom e você já vai lá na frente falar que você precisa passar com o médico. Pra ele poder olhar e ver qual o protocolo que ele vai seguir. E eu só chorando, 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 chorando. Aí eu e peguei, fui lá, o Eric ficou falando ainda porque eu não conseguia falar nada. Aí eu peguei, quando o médico foi olhar, né, o médico falou pra mim, ó, seu bebê, seus exames tá tudo certo, mas o seu bebê não tem batimentos e eu não vejo uma explicação aqui no exame. Que depois, gente, ao longo dos dias, eu fiquei 3 dias lá no hospital, internada. Eu fui internada, deixa eu ver, eu fui na terça, dia 6. Aí na quarta eu voltei, né, que foi quando internou. Aí fiquei quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira à tarde me liberaram. Então, o que que acontece? O doutor pegou e falou pra mim que ia me internar. Que se eu quisesse podia vir pra casa e me dar um medicamento pra poder que o corpo ia expulsar naturalmente, porque tava tudo fechado. Não tinha. Tudo fechadinho, bonitinho. Aí ele falou assim, e aí pode levar até 30 dias ou mais. Ou você pode optar por internar e já fazer o processo. Aí eu optei por internar. Aí eu fui pra salinha ficar esperando, né? Até o meu convênio liberar, fazer a liberação da internação, de uns exames que ele tinha pedido. Só que eu com esse negócio de ficar pesquisando no Google toda hora, vi que acontece de o bebê estar tá em uma posição que não dá pra ouvir os batimentos. Isso pra mim foi uma luz, gente, uma luz. Na hora meu coração parece que deu uma esquentada assim, sabe? E eu tocando na barriga pedindo pra Deus pra tá com batimentos ainda, meu bebezinho, pra tá tudo certo, ter sido tudo mal entendido. Eu não ia reclamar de nada, de nada, de nada, só ia aceitar. E daí eu peguei e eu falei pro Eric, né? O Eric saiu pra ligar no convênio pra ver se acelerava, porque tava demorando. E daí eu falei pra ele, se você for o doutor, pede pra ele vir aqui. Eu não sei o que aconteceu, que o doutor ele entrou, o Eric saiu e o doutor entrou. E o Eric falou que não chegou a ver ele. Aí eu falei, ó, doutor, eu vi que acontece, que tem casos de acontecer isso, isso, isso.
E eu queria que vocês fizessem, eu quero que vocês façam mais um ultrassom antes de fazer qualquer coisa. Eu não, antes de mexer em qualquer coisa. Aí eu falei pra ele, eu quero ter certeza se realmente aconteceu alguma coisa com meu bebê ou se tá tudo bem. Aí o doutor, gente, muito atencioso, cuidadoso, ele pegou e falou pra mim assim que pra mim ficar tranquila, que ele já ia deixar o pedido. Assim que eu subisse pra ser internada, já iriam, e o convênio liberasse, eles já iriam fazer outro ultrassom e não iam me dar nada, até eu ter a certeza que eu queria. Aí eu peguei, subi, fui internada. E quando o convênio liberou pra fazer outro ultrassom que eu desci, a minha bolsa já tava descolando, a minha placenta tava descolando. E o meu bebezinho tava menorzinho e não tinha realmente os batimentos. Quando o doutor colocou pra ver se tinha algum batimento, ele, eu não sei, tava mexendo em alguma coisa que parecia que ia começar a fazer barulhinho do coração do neném. E eu fiquei pensando, meu Deus, tomara que bata. Eu pensando que eu queria muito. Aí eu vi que era porque tava mexendo em alguma coisa. E eu pensando que era, ai gente. Aí o doutor falou, olha, o seu bebê aqui, ele tá menorzinho, ele não tá igual na ultrassom anterior. Aí, gente, já. Aí tava a explicação já, né? Porque já tinha. Aí eu acho que meio que ele vai se contraindo, não sei, não entendo muito bem. Sei que a minha bolsa já tava. Ela tava redondinha nas outras ultrassons e nessa outra ele tava com a pontinha assim, um pouquinho, né? Meio. Eu não sei explicar, tava diferente. Aí o doutor falou pra mim, ó, a sua placenta ela tá com leve descolamento. Aí ele falou lá, que tava bem pequenininho o descolamento. Aí ele falou, ou pode ser que já tava e o doutor que fez a sua outra ultrassom não viu porque tá muito pequenininho, que é difícil acontecer. Ou começou a descolar agora. Aí ai, gente, só chorava esse longo desses dias. Só chorava, chorava. E aí eu ficava passando a mão na barriga, porque é muito ruim de aceitar que não tem mais nada. Porque eu já tava sentindo tudo, sabe? Eu tava contando os dias pra sentir o bebê mexendo e pra saber o sexo do meu bebê. Que eu queria muito saber o sexo do meu bebezinho. O doutor cuidou de todo esse processo, esse é o meu obstetra. Tinha uma outra doutora que poderia fazer, mas eu optei por fazer com ele. Eu não conhecia ele, mas porque minha cunhada falou que quando foi da minha sobrinha, ela fez com um homem e eles são muito cuidadosos e ela foi muito respeitada. Porque gente, eu sei que é errado, mas eu tinha um pouco de preconceito de homem ali mexendo comigo. Mas a gente tem que aceitar que médico é médico, né, gente? E nem todo mundo nessa vida é pessoas que não prestam. Então eu não sei, mas eu optei por ele. Eu senti que tinha que ser ele, esse médico. Eu não conheci ele. Aí, tanto que a minha primeira consulta foi com uma doutora que tava de plantão cobrindo ele, porque ele tinha tido um problema pessoal e ela cobriu ele, pegou a agenda dele. E ela que me atendeu. Só que mesmo assim, quando foi pra me remarcar a minha consulta, que foi pra dia 28 que vem ainda, desse mês, né? Eu optei por marcar com ele porque eu queria que meu acompanhamento fosse com ele. Enfim, né? Por ironia do destino, quem cuidou de todo esse processo da minha perca, porque eu perdi meu bebezinho, foi esse doutor. Eu achei ele muito humano. Eu gosto de pessoas que sentem a dor do outro, sabe? E que tem um certo cuidado, porque também tem pessoas que não têm cuidado com nada, que não tá nem aí pra nada, pra dor do outro. Ele acabou cuidando de todo esse processo. O doutor falou pra mim que não tem como ter sido culpa minha, porque é uma coisa que acontece natural. Aí ele falou assim que eu achei que podia ter sido por conta do café, porque eu não tava tomando café, que eu tinha enjoado, e eu voltei a tomar. E nesse dia eu tinha tomado bastante café, mas ele falou que não, que alimento algum que eu possa ter comido pode ter causado isso. E ele falou que normalmente, quando isso acontece, nos exames mostra. Gente, não vou lembrar a palavra, tá, que ele usou. Mas eu acho que é alguma coisa com as células, e ele falou que mostra que tem alguma divergência ali. E meus exames não constou nada disso, ou seja, meio que não tem uma explicação. E eu queria muito uma explicação pra isso, muito uma explicação. Porque eu fiquei me culpando por dias. Pensando que podia ter sido alguma coisa que eu fiz. Aceitar a vontade de Deus, porque Deus sabe o melhor, Ele sabe o porquê que isso aconteceu. Eu sei que Deus tem um propósito, eu só quero aceitar